Olá, tudo bem com você? Hoje eu gostaria de falar a respeito de filhos. Será que nós somos todos filhos de Deus? Nós sempre costumamos dizer que eu também sou filho de Deus. Mas será que é assim mesmo? O que a palavra de Deus diz a respeito disso? No livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, diz assim: Ora, chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, os filhos de Deus. Ou seja, houve uma reunião dos filhos de Deus. Quem eram esses filhos de Deus? Eram seres espirituais, anjos, não fala do ser humano, mas seres espirituais. Então, chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: de rodear a terra e de passear por ela. Disse o Senhor Satanás: notaste porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então, muito interessante a gente perceber que os seres espirituais eram chamados filhos de Deus. E o ser humano era chamado de servo, quando era servo de Deus, certo? Jó, apesar de ser uma pessoa íntegra, reta e que se desviava do mal, ou seja, uma pessoa que buscava mesmo fazer a vontade de Deus, ele era chamado de servo. E assim, no Velho Testamento, era, Assim foi com Abraão. Deus falou: Abraão, meu servo. Moisés, ele era chamado meu servo Moisés. Caleb foi chamado de servo. Davi, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, ele era chamado de servo, meu servo Davi. Isaías, o profeta de Deus, foi chamado de servo. O povo de Israel, ou Israel, Jacó, meu servo. E até Jesus, a princípio, foi chamado de servo. E além de servo, outra palavra que era usada bastante por Deus, a Ezequiel era filho do homem. 59 vezes, no encontro aqui no estudo, Deus chamando Ezequiel de filho do homem. Fala para Ezequiel: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Filho do homem, ou meu servo, servo. Não tem nenhum que fala assim, Salomão, meu filho, Davi, meu filho, Moisés, meu filho. Não, eles eram chamados de servos. Por que isso? Porque era no Velho Testamento, ninguém era filho de Deus. E Jesus foi também chamado de servo pelo próprio Deus, porque ele veio para fazer a vontade do Pai. E também Jesus, ele foi chamado de filho do homem. Por que filho do homem? Porque Jesus, ele veio em carne e sangue. O diabo treme por causa disso. Ele veio como homem, para viver como homem e vencer o pecado na carne, como homem. Então ele foi chamado também de filho do homem. Mateus 9,6, pegar só essa referência, fala de Jesus como filho do homem. Tem 82 versículos no Novo Testamento que fala de Jesus como filho do homem. Por quê? Porque ele veio como ser humano, 100% homem, e venceu o pecado na carne. E Jesus, quando ele foi ser batizado, Deus falou para ele: este é meu filho amado. Então a primeira vez, a primeira pessoa que aparece como filho na Bíblia, filho de Deus, foi Jesus Cristo. Este é meu filho amado. Mateus 3,17. Os demônios também disseram, Mateus 8,29, este é filho de Deus. Jesus, filho de Deus. Então foi o primeiro a ser filho. Como que a gente pode se tornar filho de Deus? João 1,12. Deixa eu abrir aqui para ler. João 1,12. O Evangelho segundo João fala assim, mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, a gente nasce como criatura de Deus,
A gente pode até ser servo de Deus, mas só aqueles que creem no nome de Jesus, na obra de Jesus, né, e se arrepende de seus pecados e deixa que Jesus leve sobre si os seus pecados, ele se torna filho de Deus. Então, para ser filho de Deus, eu preciso crer no nome de Jesus Cristo. E ainda em Romanos 8, deixa eu abrir aqui também, Romanos, no capítulo 8 de Romanos, 8, versículo 14, fala assim, ó. Porque se viver de segundo a carne, a vez de morrer, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Certo? Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes com temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Certo? Ou seja, nós precisamos mortificar, fazer morrer nossa natureza carnal para sermos adotados como filhos de Deus. E o mesmo Espírito, o Espírito Santo, né, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se nós já somos filhos de Deus ou não, há uma testificação dentro de nós. Então, e ainda em Gálatas 3, fala que para nós nos tornarmos filhos de Deus, Gálatas 3, ele fala que nós precisamos passar pelo batismo. Gálatas, é carta, né, de Paulo aos Gálatas, 3, versículo 26. Fala assim, ó, Gálatas 3, 26. Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todos somos filhos, mas se nós tivermos fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. Ou seja, nós precisamos crer em Jesus Cristo e ser batizados em Jesus Cristo para nós sermos filhos de Deus. Isso é muito importante. Então eu não posso sair por aí dizendo eu sou filho de Deus se eu não crer em Jesus Cristo, na obra de Jesus, e se eu não me batizar. Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. Ou seja, eu preciso me batizar em Cristo Jesus. Os filhos de Deus praticam justiça e revelam amor. 1 João 3, primeira carta, né, de João, capítulo 3. 1 João 3, versículo 10. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram. 1 João 3, peraí, eu estou no 2 ainda. 1 João 3. João 3, 10 e 11. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, tem pessoas por aí dizendo que são filhos de Deus e são filhos do diabo, a Bíblia diz. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem o que não ama seu irmão. Porque esta mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, certo? Então, aqueles que amam a Deus, amam o próximo, este é filho de Deus e pratica a justiça. Aqueles que não amam a Deus, não amam ao próximo, este pode ser um filho do diabo. É o que a palavra de Deus diz. Diz que aqueles que não fazem o que é justo, não pode ser filho de Deus. A palavra de Deus que diz isso. Amém? Filipenses 2, ainda. Filipenses 2,
Filipenses 2, 14 e 15 diz assim: Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, sem confusão, sem briga, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus e imaculados, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares ou luzeiros no mundo. Então nós podemos nos tornar filhos de Deus, fazendo a diferença no mundo em trevas. É isso aí. Então nós nascemos como criaturas de Deus e através de Jesus Cristo nós somos adotados como filhos de Deus. Nós precisamos nos revestir de Jesus Cristo, ser batizados em Jesus Cristo, ser dirigido pelo Espírito Santo, fazer aquilo que é justo para nos tornar filhos de Deus. Então, se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, não se batizou, busque conhecimento, busque entendimento, procure uma igreja, né, que pregue a palavra de Deus em verdade e seja salvo. Em nome de Jesus. Quero orar por você. Peço o nome, Senhor Jesus, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, ajoelhe, clame a Deus, busque a Deus, ore e entregue tua vida diante de Deus e fala para Deus que você também quer ser um filho de Deus. Deus, eu peço o nome, Senhor Jesus, Pai, esteja tocando essa vida, Senhor, nesse dia. Deus, que essa pessoa possa se tornar um filho de Deus através de Jesus Cristo, aquele que levou sobre si todos os nossos pecados. Deus, em nome de Jesus, peço que haja saúde física, mental, espiritual nessa pessoa, Pai. A paz do Senhor repreenda todo o mal para que ela possa entender a Tua palavra. Deus, eu peço isso no nome do Senhor Jesus. Curta o vídeo, compartilhe, em nome de Jesus. Vamos alcançar muitas vidas, que muitas vidas sejam salvas e se tornem filhos de Deus. Em nome de Jesus, um abraço.